Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal. Tudo bem com vocês? Digam aí que eu já estava terminando de gravar essa aula, aí gritaram, não sei o que, aconteceu um problema e eu acabei tendo que perder a aula. Mas é uma aula rápida. Eu acho que eu já estava quase acabando. Aí eu pensei, ou eu edito, ou eu gravo só o restinho e edito, ou eu gravo de novo. Eu digo, rapaz, vai dar menos trabalho gravar? Até porque é uma aula super rápida, mas a gente já está acabando a Lei Maria da Penha. Essa aula a gente vai falar só sobre o título 8, que fala das disposições finais. E no título 8, que a gente fala das disposições finais, ele vai do artigo 34 ao 46. São artigos bastante importantes, tá, turma? Para a gente discutir, mas também não tem tanto problema aqui não para a gente discutir essas questões. São fáceis, não são questões muito difíceis não. E aí tem a aula, a gente acaba nas posições finais, aí depois a gente vai para a aula 12, que a gente fala sobre a lei da pandemia, de proteção à mulher, né, do coronavírus, decorrente da pandemia do coronavírus, e na última aula dos enunciados, que aí são aulas também bem tranquilas, a gente termina rapidinho. Então, a gente estou compartilhando a minha tela para vocês verem. Aqui a aula 11, disposições finais, artigo 34 ao 46. Turma, no artigo 34 ao 46, tem o título 7 e último, né, que fala das disposições finais, e ele vai falar que os ajuizados de violência doméstica e familiar deve ter todo um aparato, deve ter equipamentos que possam acolher a mulher da melhor forma possível. E que o judiciário, a gente já viu, deve até reservar parte do orçamento para poder custear essas questões que a mulher precisa, né? E aí, no artigo 35, diz que a União, o Distrito Federal, os municípios, lembrem que eles são responsáveis concorrentemente pela proteção da mulher, devem criar centros de atendimento integral e multidisciplinar, mulher, casas de abrigo, delegacia e núcleos da Defensoria Pública, programas e campanhas de enfrentamento e centros de educação e reabilitação. No Ceará, quem exerce muito essa função, né, desse acolhimento da mulher é a Casa da Mulher Brasileira, não só no Ceará, como em outros cantos. E a Casa da Mulher Brasileira é uma proteção assim fora do comum para a mulher, porque ela serve para quebrar o ciclo da violência, né? O atendimento é 24 horas. Lá na Casa da Mulher Brasileira, você vai achar a Delegacia da Mulher Brasileira, o Juizado de Violência Doméstica, o Ministério Público e a Defensoria Pública, e o atendimento é 24 horas. Então, a mulher que chega à Casa da Mulher Brasileira passa por acolhimento e triagem e atendimento psicossocial para em seguida ser encaminhada aos órgãos e serviços disponíveis, né? E aí está aqui o endereço, e se você quiser ler mais sobre a Casa da Mulher Brasileira, está aí. Turma, inclusive, quando qualquer órgão público, qualquer atendimento de hospital, SUS, verifica uma mulher, atende uma mulher numa situação de violência doméstica e familiar, a Lei 10.778 determina a notificação compulsória. Então, tem que os médicos, quem fez o atendimento da mulher em instituições que verifiquem que aquele atendimento é em decorrência de uma violência doméstica, tem que haver a compulsão, tem que haver compulsoriamente a comunicação aos órgãos competentes, né? Dependendo do local, vai variar. E aí, que aí pode ser, na grande maioria das vezes, pode ser ou ao próprio judiciário, pode ser a própria secretaria em si, a secretaria em si manda para o judiciário, ou para o Ministério Público, ou ainda para a delegacia. Aí, turma, o artigo 36 vai dizer que a União, Estado, Distrito Federal e Município promoverão a adaptação de seus órgãos aos programas e diretrizes e princípios da lei, né? Já que compete concorrentemente aos 4 entidades federativas a proteção e a prevenção à violência doméstica. No artigo 37 é bem interessante, porque ele diz, a defesa dos interesses e direitos transindividuais previstos nesta lei pode ser exercida concorrentemente pelo Ministério Público ou por associação de atuação na área. Então, a gente está vendo que tem que ter órgãos de proteção da mulher, delegacias especializadas, tem que ter um atendimento multidisciplinar da mulher, e vamos supor que no município não tenha. Não só o Ministério Público é competente para entrar com ação civil pública pertinente, como também uma associação que atue no tema. Que, inclusive, essa associação, o requisito da pré-constituição que tem na lei, pode até ser dispensado se o juiz notar que não tem outra entidade que represente as mulheres naquela comarca, naquela cidade. E aí o artigo 38 está mandando fazer estatística de violência doméstica e familiar. Essa estatística pode ser feita pelo Ministério da Segurança Pública, também pode ser feito pelas Secretarias de Segurança Pública e também pelo Ministério dos Direitos Humanos, né, e Condamares.
E aí, então, tem que haver estatística no que diz respeito à violência doméstica familiar contra a mulher. E o artigo 38A diz que o juiz providenciará o registro da medida protetiva de urgência. Foi criado, essa lei foi, quando o juiz defere, então, a medida protetiva de urgência, é para ele não, né, é para os servidores cadastrarem em um sistema do CNJ, é uma exigência desde 2019. O banco foi criado, mas isso, pelo menos, hoje não está funcionando, né? Porque o parágrafo único vai dizer assim, ó, as medidas protetivas de urgência serão registradas em banco de dados mantidos e regulamentados pelo CNJ, garantido o acesso do Ministério Público, da Defensoria Pública e dos órgãos de segurança pública e de assistência. Então, eu falo aqui sobre as estatísticas, né? No caso do Ceará, as estatísticas é feita pela Secretaria de Segurança Pública, tem mais aqui, se você quiser ver. E quanto ao registro de medida protetiva pelo CNJ, ainda não houve a devida implementação, mas o banco já foi criado. O banco foi criado dia 8 de novembro, né? Tá aqui, dá para você ler mais se você quiser, mas não está ainda implementado. Então, os servidores não estão ainda cadastrando as medidas protetivas que o magistrado venha a deferir, mas isso aí já deveria estar ocorrendo, né, desde 2019. Aí o artigo 39 a gente já falou que os estados, União, Distrito Federal podem estabelecer dotações orçamentárias específicas para atender essas demandas da Lei Maria da Penha. O artigo 40 está dizendo que as obrigações previstas da lei não excluem outras decorrentes do princípio dela adotada, então não dá para dizer assim, não tá, na lei não tem para criar um espaço só para mulher de recreação, não tem. Mas aí o artigo 40 está dizendo, olha, o importante é você entender o princípio município, o princípio dessa proteção, dessa salvaguarda à mulher. Então não exclui outro decorrente dos princípios. Artigo 41, a gente já falou 200 vezes, né, que não se aplica a Lei Maria da Penha, exclui a Lei dos Atos Especiais. Então, aplicou a Lei Maria da Penha, não se aplica a Lei dos Juizados Especiais de jeito nenhum. Já trabalhou muito isso, já vimos inclusive essas súmulas. Aí na parte final da Lei Maria da Penha, que vai do 42 ao 45, se altera o CPP e se altera a Lei de Execução Penal. O CPP ele foi alterado no artigo 313, que fala da prisão preventiva, para colocar uma hipótese a mais de prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica familiar contra a mulher. O Código Penal ele foi alterado no artigo 43 e passou, aliás, não foi o artigo 43, perdão, o artigo 61, o artigo 43 da Lei Maria da Penha, alterou o 61 do Código Penal, para dizer que é possível que o magistrado ele atue quando se existe abuso de poder, de autoridade ou prevalecendo as relações domésticas de coabitação. Deixa eu pegar aqui o artigo 61 do Código Penal, porque eu queria tecer um pouco mais de considerações sobre esse dispositivo para a gente entrar. Então, o artigo 61, pronto, são as circunstâncias agravantes. O juiz, na dosimetria da pena, ele vai aumentar a pena do indivíduo na segunda fase da dosimetria da pena, já que é um agravante, quando o crime for praticado com abuso de autoridade ou prevalecendo de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade. Então, no caso da condenação, o magistrado vai aumentar a pena do indivíduo na segunda fase da dosimetria se ele verificar uma dessas circunstâncias de violência doméstica familiar. Já o artigo 44 trouxe a lesão leve no que diz respeito à violência doméstica familiar, a gente já conversou sobre esse crime. Então, se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge, companheiro ou com quem convive ou tenha convivido, a pena não é do 129 caput, mas isso aqui só vale para violência, para lesão corporal leve. Lesão corporal grave, você aplica o 129 parágrafo primeiro. Lesão corporal gravíssima, você aplica o 129 parágrafo segundo. Aqui no parágrafo 9º, é só se fala lesão leve em decorrência de violência doméstica e familiar. E aí aqui vai dizer que a pena vai aumentar de 1/3 se a violentada, no caso, for na condição da Maria da Penha, né, que hoje em dia é portadora de deficiência. E aí a alteração na LEP, a LEP teve algumas alterações também, parágrafo único dizendo, do artigo 152, no caso de violência doméstica familiar contra a mulher, o juiz pode determinar o comparecimento obrigatório do agressor a programas de reeducação. E, por fim, o último artigo da lei, então a gente acaba toda a Lei Maria da Penha, que vai do artigo 1º até o 46, ele vai dizer o prazo da vacatio legis, né, que foi de 45 dias. E aí a gente termina a nossa aula. O nosso curso em tese terminaria aqui, só que eu preferi trazer para vocês
a lei que fala agora da proteção da violência doméstica, quando, na época de pandemia, e os enunciados gerais da proteção de violência doméstica e familiar. Então, nas próximas aulas, a gente conversa um pouco sobre isso, são aulas bem curtinhas também. Espero que você esteja gostando, turma. Até já, tchau, tchau.